Gratidão, ela é a semente da multiplicação. Se eu não tenho gratidão, eu não tenho uma sustentabilidade para o mais. Porque toda vez quando houver uma compensação do meu espírito em eu sou só feliz se acontecer isso, eu não ainda criei dependência do Senhor. E não entendi que no mundo tem aflição, mas meu ânimo não está nas aflições, mas está porque eu espero em Cristo. Gratidão, ela é a multiplicação. Sem gratidão não há multiplicação. Se eu não sou grata pelos 2 filhos que eu tenho, eu não estou preparada para o terceiro. Porque quando o terceiro vir, ele vai vir em forma de um cansaço e não de um propósito. Hello, pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso CaroCast. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, que antes de iniciar eu já quero mandar um beijo especial para minha amiga Mariel Batista. Que, tá vendo, gente? O negócio é o seguinte, é vocês terem boas amizades, boas conexões que vão te gerar frutos daquele relacionamento, daquela amizade. Graças a ela, nós trouxemos hoje aqui para o nosso CaroCast a pastora Késia, que tem sido uma bênção. Eu a conheci recentemente, mas numa ministração que eu falei assim, gente, ela precisa estar no CaroCast. E aí a Mariel fez a ponte e aqui está. Então, quero apresentar para vocês, pedir para que ela se apresente, que eu tenho certeza que esse episódio vai ser incrível, em nome de Jesus. Amém. Pastora Késia, muito obrigada pela sua disposição, por estar aqui. Você não sabe a felicidade no meu coração. Sou muito grata. E fique à vontade aí, para quem ainda não te conhece, para se apresentar, contar um pouquinho da sua história. Eu também estou muito feliz, muito obrigada por me receber aqui. E conversar sempre é bom, né? Principalmente quando a nossa pauta é Cristo. Eu gosto muito de esse entendimento da santidade relacional, que ela só vem através de uma boa comunhão, de uma boa conversa. E eu tenho certeza que a nossa conversa, ela vai nos edificar e edificar todo mundo que eu vi em nome de Jesus. Prazer. E eu muito obrigada por estar aqui. Bom, meu nome é Késia. Eu já sou casada, eu sou péssima com números, gente. Então eu sempre falo muito tempo, algum tempo, mas eu já vou fazer 20 anos. Uau. Esse ano de casada, em novembro, com o Tiago. Nós casamos muito cedo, com 19 anos. Eu tinha 19 e ele é 3 anos mais velho que eu. Eu cresci dentro de um berço cristão. Então, meus pais são pastores, minha mãe, meu pai. E desde muito novinha, o Espírito Santo já falava para mim que eu viveria integral no reino de Deus. Então, não sei se você conhece a Jocum. Sim. É uma agência missionária que eu fui me envolvendo desde os meus 11 anos, viajando nas férias. E com 18 anos, eu tinha feito uma aliança com Jesus que eu iria embora de casa e começaria essa vida que ele falou que nós viveríamos juntos, né? De pregar o evangelho em todas as nações. E assim eu fiz. Com 18 anos, saí da minha casa para nunca mais voltar e me imergi nesse ambiente. E só que quando eu estava na Jocum, Deus falou que eu precisava que eu fosse para outra agência missionária, chamada AMID, em Brasília. E lá eu conheci meu esposo, que ele é de São Paulo, eu sou de Minas, e nos conhecemos em Brasília. E ele tinha acabado de voltar, e meu esposo, ele é muito intenso, o nome dele é Tiago, ele é muito intenso no Senhor, em tudo que ele faz. Então ele estava lá em São Paulo evangelizando naquelas ruas, e o Senhor falou, ele falou, cara, eu preciso investir mais na minha vida. Foi para lá em Brasília, onde nós nos conhecemos em 1 ano, namoramos, casamos. E nesse contexto, Deus foi falando ao coração dele que o chamado dele era o pastoreio. Então a gente casou em novembro, em dezembro nós estávamos em Anápolis, Goiás, para fazer o seminário presbiteriano de 4 anos, né, para a formação pastoral. E lá nós fomos construindo a nossa história, aprendendo a ser casados, né, que pelo menos para nós não foi fácil esses primeiros anos, mas foram intensos. E com Jesus tudo dá certo. Porque não é que não vai vir dificuldades, mas que todas as dificuldades vão nos amadurecer. Em todas as dificuldades nós vamos crescer. E tudo vai ser palco para que as pessoas testemunhem o poder de Deus. Então, nesses 4 anos a gente foi aperfeiçoando. E aí eu sempre tinha uma brincadeira com Deus, que eu falava assim, ai Jesus, não me deixa aqui em Anápolis, não, me leva para outro lugar. E Deus nos deixou, graças a Deus, em Anápolis. A gente começou a igreja com 2, 3 pessoas. E hoje nós somos pastores da Church City,
que nós temos muitos filhos apaixonados e filhas de Jesus, graças a Deus. E nós somos pai de 3 também. A gente estava conversando, você tem 2 meninos, né? 2. Eu tenho 3 meninos. 3 meninos? 3 meninos. Samuel de 12, o Pedro de 10 e o Paulo de 9. São homens incríveis, incríveis, Uau. incríveis, incríveis. E a gente está vivendo isso no Senhor, direcionando essa igreja, que já temos outras em outros lugares também, graças a Deus, pastores incríveis, com nossos filhos, estamos aí vivendo Amém. intensamente o reino de Deus, mas acima de todas as coisas, vivendo um relacionamento integral com Jesus. Amém. Gente, eu conheci a pastora Kézia, contei aqui pra vocês um pouco, mas não falei aonde, né? Nós nos conhecemos, inclusive, lá na igreja, né? Sim, sim, sim. Em Anápolis, na recepção, que eu fui buscar meu marido legendário. Somos uma família legendária. Ahu. Fui lá, não, ó. é Ahu. Não sei por que eu falo Ahu. E deixa eu te falar. É Ahu. É normal, porque agora, como se não bastasse assim os homens, mas as mulheres que têm os maridos legendários, a gente chega e a gente fala Ahu. Ahu. Ai, mas é tão a gente bonito, tava né, o significado. Assim, não é possível que toda vez agora a gente vai falar Ahu. É possível, irmão. É sim. Então a gente tá ali, ó, como uma família. E nós nos conhecemos lá quando eu fui buscar o meu marido. Na verdade, conhecer assim... No chá das ladies, né? Mas no chá das ladies, que eu escutei ela ministrando e eu falei assim, gente, ela tem que levar essa palavra que ela deu aqui ali no nosso CaroCast para as mulheres. Amém. Então, eu escutei ela ali, já o Espírito Santo falou no coração e na igreja a gente conseguiu esse contato. Mas o que eu queria, né, que a gente abordasse aqui hoje, principalmente, é a questão da mulher, né? A identidade, o propósito da mulher em Cristo. Porque nós vivemos, eu vejo, pastora, que nós vivemos hoje em dia em uma geração no qual a identidade da mulher, ela tem sido roubada. Né, o propósito que Deus, o alinhamento que Deus tem na vida da mulher, ela tem sido tirado. Tem sido tirada a ordem das prioridades. Deus tem colocado no meu coração que a gente precisa voltar à essência. E tem tudo a ver com aquilo que você falou no chá das ladies, né? Então eu queria que você falasse aqui um pouquinho pra gente o que é a identidade e o propósito de uma mulher cristã. Sim. O pecado, ele faz isso, né? O pecado, ele quer deturpar a nossa identidade através das nossas próprias escolhas. Porque Jesus fala que não é o que entra no homem que o contamina, mas aquilo que sai. Então, tudo começou no Éden. O Éden, ele é o princípio das nossas dores. Mas também ali foi declarado desde o princípio que Jesus seria e é o nosso Salvador, né? Disso tudo, a graça. Então, quando o pecado ele entra no mundo, ele deturpa todo o entendimento, tanto do homem e da mulher, ele vai distorcer. Porque o diabo, ele não cria, porque ele não é criador, ele distorce o objetivo das nossas vidas. Então, esse engano que vem agora, né, quando a gente está conversando sobre a mulher, de que ela precisa fugir dessa realidade dela em Deus, que tira a força dela em Deus. Porque as primeiras coisas que vão tirando é o relacionamento com Deus. Porque o que o pecado trouxe é essa separação, né? Porque é em Deus que nós somos contemplados, é em Deus que nós temos a nossa vida plena. Então, quando nos separa dele, a gente fica perdido. Então, a gente não sabe para onde vai o nosso contentamento. Então, começa uma busca incansável dentro de nós de encontrar contentamento. Então, meu contentamento está na família, então eu vou ficar só dentro de casa cuidando dessa família. E a mulher se frustra, porque ter filhos e ter marido não é o seu contentamento. Então tá bom, entendi que eles não são meu contentamento, então eu vou viver solteira e vou procurar no mercado de trabalho, através da minha realização da minha carreira, ou do dinheiro que vai me comprar a minha realização. Então essa mulher, ela vai pra carreira, ela trabalha, então ela vê que aquilo ali não traz contentamento, mas então o dinheiro traz, e ela compra e tem tudo do melhor, e aquilo não traz contentamento. Então é minha saúde, isso não traz contentamento. Na minha beleza, isso não traz contentamento, porque quanto mais eu busco, mais eu quero. E aí a gente tá sempre sugando alguém, né? Então a gente tá sugando alguém ou coisas para trazer esse contentamento para nós. E esse contentamento nunca vem. Aí vem a frustração. E uma das coisas do pecado é nos esconder da nossa nudez. É nos esconder das nossas vulnerabilidades. Então essa mulher, nós nos escondemos
não revelamos isso, e isso começa a nos ferir mais ainda, porque o único contentamento do ser humano é conhecer Jesus, é conhecer a Deus. Nós fomos criados para conviver com Ele. Então essa separação que o pecado, que as nossas escolhas, ela nos leva, a gente vai procurar em alguém, só que nós fomos preparados para buscar. Só que a gente foi preparado para buscar a Deus. E em Deus nós somos livres. Em Deus a gente tem contentamento. Em Deus a felicidade. Em Deus a fonte inesgotável. Então quando a gente retorna essa consciência para Cristo e busca Cristo, a gente entende que tudo tem dificuldade. Porque ainda estamos no mundo dominado pelo pecado. Mas com a presença de Deus, que e não tem nem como comparar, né? Que é o que traz solução para tudo e traz contentamento e traz vida. A gente vai entendendo que não, tem como ser mãe, tem como trabalhar, tem como buscar meu autocuidado, tem como ter amizades. Também tem isso, né? Não, é minhas amigas que vão trazer contentamento. Mas tem como eu entender tudo isso quando eu entendi que o meu contentamento é em Cristo. Então a minha escolha já não é mais buscar em coisas e em pessoas, mas é buscar em Cristo. Buscar nele em primeiro lugar, buscar nele o meu contentamento. Aí tudo vai ficando mais claro, sabe? Em nossa cabeça, as funções, o nosso lugar. Então a identidade da mulher, a identidade do homem é encontrar em Cristo a sua filiação. É entender que Deus é o nosso Pai, que em Jesus há a salvação, que é a salvação de nós mesmos. E aí quando eu estou nele eu descubro o meu propósito. E dentro do meu propósito eu começo a realizar os meus feitos aqui na terra. Então tudo está dentro do propósito de Deus. E aí é muita leveza, mesmo diante da dificuldade. Porque é Ele que nos conforta, né? Eu estava fazendo a minha devocional hoje e o salmista falava isso. Ele falava assim, inclusive era até Davi, que ele estava meio frustrado porque um amigo dele o abandonou. E ele fala, antes fosse outra pessoa, né? Mas por ser um amigo estava doendo muito. Mas ele fala assim, olha, eu resolvi. Eu não sei ele, mas eu fui para a presença de Deus. E de manhã, à tarde, cedo, eu estou na presença. E eu entendi que o Senhor é minha fortaleza. Então, todas as nossas frustrações, todas as nossas dores rendidas em Deus, ela encontra uma força. E ele termina dizendo, eu confio em Deus. Então, ele começa falando que ele estava frustrado. Ele fala o que ele fez com a frustração dele. E depois ele se joga, porque na Terra a gente vai ter esses conflitos, né? Com toda certeza. Eu tenho uma frase que eu falo pra todo mundo, assim, às vezes quando me mandam uma pergunta no Instagram e reclamando de alguma coisa, eu falo, gente, tudo é difícil. Ter filho é difícil, ser casado é difícil, ser solteiro é difícil. Viver é difícil, respirar então, é difícil, assim, conviver gente, com você é difícil. Se vocês acharem alguma coisa fácil, eis que estou aqui para ouvir, porque eu acredito que tudo. Eu vou exercer a função de trabalhar fora, é difícil. Eu vou exercer a função de ficar dentro da minha casa, é difícil. Então, assim, a gente tem que escolher as dificuldades que a gente vai enfrentar, né? Então, eu penso muito sobre isso. Mas, te ouvindo aqui contar, eu vejo que a gente tinha até começado esse assunto lá fora, né? Falando sobre o quanto as pessoas, quando não tem esse entendimento, quando não tem essa Cristo, a verdade, ali nos seus dias, na sua vida, o quanto que elas vivem depositando a sua frustração e esse vazio ou em coisas, ou em objetos, ou em pessoas. Né? Eu tenho, assim, vários relatos, pessoas que às vezes estão próximas, que eu falo assim... Não tô falando aqui, gente, que é pecado comprar coisa boa, não, tá? Quem sou eu pra falar isso? Porque é eis que compro. Mas eu tenho percebido até na sociedade, no meio que eu convivo, que as pessoas estão assim. Vão ali conseguir comprar o carro dos meus sonhos. Sonhei a vida inteira em comprar aquele carro. Gente, comprou, passou uma semana, parece que esse carro já não é tão bom. Parece que esse carro já não me satisfaz mais. Sim. Eu queria aquele outro. E esquece de agradecer por aquilo que já conquistou, por aquilo que Deus deu na vida, sabe? Ontem eu estava conversando sobre isso com meu esposo, eu dei até o nome de gratidão retida. Tava vendo no Instagram e algo até me frustrou. A pessoa agradecendo a Deus por uma bênção que ele tinha dado, mas no final ela colocou assim, mas até que enfim. Então, assim, eu falo, gente, até pra agradecer a gente tem que reclamar. Né? Até pra agradecer.
cara, Deus foi ali, Deus te deu aquela benção. Eu fiquei imaginando na hora e até comentei com meu esposo. Eu falei, você imagina se eu virasse pra Deus e falasse assim, Deus, muito obrigado pela vida do meu filho, pela vida do João Guilherme, mas demorou, viu? Uma condição adversativa aí, né? Sim, então tem uma assim... condição da minha gratidão. Por que não só agradecer? Eu entro hoje, eu olho lá o sorriso banguelo do meu filho, eu só tenho gratidão. E passei por momentos Você tava falando, difíceis. Né, que ele acordou 4 horas. Ele acordou 3 horas da manhã, gente. Eu tô acordada desde as 3 da manhã e na alegria. Não tô aqui pra falar que não é difícil. Não, foi difícil. Acordei, fiquei lá acordada. O menino queria brincar, que é sorriso banguelo mais gostoso do mundo. E eu falei, então vamos brincar, meu filho. Vamos brincar. Liguei até a Cassiane lá em casa. Falei assim, vamos lutar aqui, que deve ser uma guerra Queremos espiritual. te agradecer, Cassiane, por ser instrumento de Deus. Obrigada. Cassiane, você trabalhou lá em casa hoje. Entendeu? Deus vai na frente, abriu, foi lá, ó. Foi firme comigo. Então, assim, é uma dificuldade, mas é uma alegria tão grande que eu só tive gratidão. Falei, Deus, obrigado pela vida do meu filho, obrigado por ele estar em casa, obrigado pela saúde, obrigado por estar bem. Então, eu vejo que as pessoas hoje em dia não têm esse contentamento, sabe? Porque não tem Jesus, não tem a presença do Espírito Santo nos seus dias. Então, quando foi comigo, eu lembro que eu tinha uma busca incessante por conhecimento. Uau. Mas quero te dizer algo, conhecimento não te dá poder. Conhecimento não te traz uma experiência com Deus. Então, eu fui aquela pessoa que antes de ser cristã, eu fui em várias religiões, assim, eu li vários livros que você pudesse imaginar, porque eu queria entender. Eis que o meu pastor fala algo que é engraçado, mas que é verdade, que ele falou que eu comecei a ler a Bíblia porque eu queria entender meus direitos. Ótimo, amei. Ele falou, a Caru, como advogada, ela pegou a Bíblia e falou assim, eu vou ler isso aqui que eu quero saber meus direitos. Deixa eu entender como é essa fé. Deixa eu entender. Então, assim, eu era cheia de conhecimento. Se você me perguntasse algo, eu saberia te responder. Então, seu primeiro livro foi Levítico ali, Números. Exato. Deixa eu entender. Deixa eu entender aqui o que eu tenho direito. Aí eu já começava a orar, Senhor, eu descobri que eu tenho esse direito aqui. Ótimo. Então vou chamar a existência desse direito. Amém. Mas eu tinha um vazio. Eu tinha um vazio que o conhecimento não preenchia. Eu falava, gente, mas como assim? Eu tô aqui, tô buscando, né? Mas eu permaneço com esse vazio no meu coração. E esse vazio, ele só foi preenchido com a presença de Deus. Amém. Quando eu tive um encontro com Jesus, que meu coração veio se preencher. Sabe? Então eu falo muito isso para as pessoas. E aí eu queria que a gente comentasse sobre essa questão da gente depositar isso, né, não só em objetos, conforme eu disse assim, mas depositar em outras pessoas. Eu só vou conseguir ter uma transformação se você transformar. Eu escutei muito isso no Legendários, né? Eu escutei muito isso, tenho ouvido isso de muitas mulheres que... meu marido precisa ir no Legendários porque ele precisa ter uma transformação. Mas, amada, será que a transformação ela não poderia começar por você? Sim. Será que a transformação da sua casa não poderia vir através da sua vida, do seu alinhamento, do seu propósito com o Senhor? Sim. Até porque você falando sobre gratidão, a gratidão ela é a semente da multiplicação. Se eu não tenho gratidão, eu não tenho uma sustentabilidade para o mais, porque eu não estou sendo fiel ao Senhor naquilo que eu já tenho, naquilo que eu carrego. Porque toda vez quando houver uma compensação do meu espírito em, eu sou só feliz se acontecer isso, eu não ainda criei dependência do Senhor. E não entendi que no mundo tem aflição, mas meu ânimo não está nas aflições, mas está porque eu espero em Cristo. E nós somos seres eternos. Não adianta talvez a gente não tenha ainda a percepção disso, da eternidade. Mas todos nós somos eternos, porque ou nós vamos ser condenados, e nós não, né? Haverá pessoas que serão para condenação eterna, e nós seremos pessoas que já estamos vivendo a salvação eterna. Então, por sermos pessoas eternas, nunca a gente vai ter o contentamento com aquilo que acaba, com aquilo que tem começo, meio e fim. Essa vida não traz contentamento para nós, porque essa vida na Terra ela tem começo, meio e fim.
Pessoas, por mais que, mas pessoas são eternas, mas aquilo que a pessoa representa para mim nessa terra não é eterno. Então a minha mãe não vai ser eterna para mim, meus filhos não serão eternos para mim. As coisas, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, tudo será destruído. Então nada que eu construa vai trazer contentamento para mim, porque eu não sou eterno. Agora, o que traz para mim contentamento é a minha eternidade em Deus, porque a minha eternidade ela é vivida quando eu entendi isso, eu já estou conhecendo Jesus. A Bíblia diz que toda a eternidade não será suficiente para nos apresentar a Deus. Quando eu leio isso, me dá um pane numa cabeça que ela é feita de começo, meio e fim, né? Falo, como assim? Não, uma eternidade é o que não acaba. Como que o que não acaba não vai me apresentar a Deus? Então, a eternidade dele é uma eternidade eterna. Redundante, né? Mas é a única forma para explicar como é Deus, quem é Deus. E aí você vai falar sobre o conhecimento. Eu estava estudando com meu filho, e aí a gente falando, quando ele estava falando lá, né, que antigamente tudo era explicado através dos deuses. Tudo, porque o Deus tal, criou tal. E aí então começam os filósofos a observar para poder aprender. Então eles começam dizendo, então a gente vai observar para a gente poder entender como é o funcionamento daquele animal e daquele processo. E através da observação, vem criando hipóteses e vão criando. E eu falei para ele, meu filho, a revelação é o estudo sobre Deus. Porque a Bíblia fala assim, Deus criou o animal. Ponto. Mas quando você vai para a ciência, que é a revelação do que Deus criou, a Bíblia não vai falar o animal foi feito de tal coisa, tem um coração, o cérebro, tararara. Mas quando você vai para a ciência, você está estudando não o conhecimento, você está estudando a criação de Deus. Logo você está estudando quem é Deus. Aí você vai falar, quando você vai para os neurônios, você fala, quem que criou essa loucura aqui? Então, quem criou é poderoso demais, é a assinatura de quem é Deus, né? Então, tudo que você aprende, tudo que você entende, revela Deus. Mas quando eu estou baseado no conhecimento, eu não estou conhecendo a Deus. Sim. Eu estou achando que o conhecimento é que vai trazer algum livramento. Quando eu estou conversando com você e eu acho que você vai trazer contentamento para mim, eu vou me frustrar porque você não vai. Mas quando eu entendo que a nossa amizade, que uma amizade firmada no Senhor, ela vai trazer a presença de Deus. Porque você revela a presença de Deus na minha vida e eu revelo. Porque realmente ninguém muda ninguém, mas também ninguém muda sozinho. Isso. Deus sempre vai usar pessoas, como você começa dizendo, conexões. Porque existe a santidade relacional que é amar o próximo. Isso só vem através da comunhão. Não tem como, eu amo o próximo. Eu preciso andar com esse próximo para ser aperfeiçoado esse amor em mim e no próximo. Então tudo revela Deus. Então, quando eu entendo isso, olha, eu estou aqui para conhecer o Senhor, e eu entendo esse lugar da gratidão, porque Jesus, quando ele vai multiplicar o peixe e o pão, ele não levanta aquilo ali e fala, multiplica. Ele estão levantando, dando graças. Sim. Ele orou para que o Pai multiplicasse. Então, graças te dou pelo que eu tenho. Porque isso que a gratidão, ela é a multiplicação. Sem gratidão não há multiplicação. Se eu não sou grata pelos 2 filhos que eu tenho, eu não estou preparada para o terceiro. Porque quando o terceiro vir, ele vai vir em forma de um cansaço e não de um propósito. Uau. Deus está revelando o propósito. Então, Senhor, eu dou graças ao Senhor pelo aquilo que eu tenho. Se é essa vida financeira que eu tenho, então Deus ele vai te dar a capacidade de aumentar e suportar. Porque se eu não entendi que aquilo que eu tenho hoje é um motivo de alegria, não pelo que eu tenho, mas pelo que eu tenho vivido no Senhor, qualquer outro 1% de qualquer coisa que eu tiver vai me descontrolar, porque tudo é peso, tudo é dificuldade. Sim. Nem se nós vivêssemos só para nós estaríamos perfeitos, nós estaríamos felizes. Porque esse descontentamento, essa loucura da nossa cabeça, ela é tranquilizada na paz, na shalom de Deus. Então, quando nós estamos em Deus, sim, existe dificuldade, mas existe a gratidão, e a gratidão traz multiplicação. Então eu não vou ter dificuldade de fazer mais coisas, eu não vou ter dificuldade de conviver mais pessoas, eu não vou ter dificuldade de morrer mais, porque aquilo que eu tenho vivido com Deus é suficiente. E o suficiente não me coloca no lugar de, não, então tá bom. Não, me coloca no lugar de entender, porque Jesus, ele estava nos ensinando que ele estava vendo a causa, e ele precisava alimentar aquelas pessoas. Então quando ele dá graça, ele não está alienado à multiplicação, ele só está entendendo que a gratidão, nos ensinando, na verdade, né? Que a gratidão, ela é a semente da multiplicação.
se eu não for grata pelo que eu tenho hoje, eu não vou conseguir ser grata pelo que eu tenho amanhã. Porque eu vou ver como peso. Eu vou ter que multiplicar isso aqui para alimentar esse tantão de pessoas. E essas pessoas aqui me vendo, essas pessoas não, eles me ouviram e agora eles não vão sair daqui com fome. Porque eu tenho muito mais para dar. Eu tenho muito mais para fazer. A minha vida, ela não é para ser vivida. Ela é para que eu comece já conhecendo Jesus e desenvolva esse relacionamento cada vez mais, né? Então o contentamento, ele sempre vai voltar para nossa forma de vida, que é conhecer a Deus. Gente, aprendemos muito aí sobre gratidão. Eu espero que vocês tenham aprendido aí, que eu quero até pedir desculpa pro pessoal no Instagram, a equipe do Gratiluz, Gratitude, que eu critiquei um dia, entendeu? Sobre isso. Eu quero pedir desculpa porque vocês estão fazendo falta, até vocês estão fazendo falta, porque hoje em dia as pessoas não estão sabendo ter gratidão, não estão sabendo ser gratas por aquilo que Deus já tem colocado na vida delas, né? O nosso pastor fala algo que me marcou a vida toda, assim, né? Quando nós temos 5 anos aí que convertemos, eu e meu marido, e eu falo que minha vida toda não vai ser suficiente para me agradecer os milagres e as bênçãos que Deus fez na minha casa, na minha família. Amém. Eu vou viver para agradecer a Deus e ainda assim, na eternidade, continuarei agradecendo Deus. E eu conversando sobre isso com ele, ele falou assim, é importante, Caru, e é muito bonito ver isso, porque muitas pessoas, Deus foi lá, fez um milagre na vida delas, mas elas não permaneceram. Eis que foram embora. Né? E vocês, mediante ao que Deus fez, vocês permaneceram. Vocês continuam fiéis ali na agradecer por aquilo que Deus fez. E realmente, hoje eu vejo tanta gente recebendo bênção de Deus, recebendo milagres que o Senhor tem feito na vida delas, e as pessoas... Eu falo que o inimigo, o que ele mais tem tomado ultimamente, creio eu, é o tempo e a percepção das pessoas, né? Elas às vezes passam ilesas e acham que aquilo não foi de Deus, né? Eu consegui pelo meu merecimento, eu consegui porque eu sou bom. Cara, você não é nada. Vamos começar por aí, que você não é nada. Tudo é pela graça do Senhor. Então eu vejo que tem passado isso. E você pode até ter conseguido alguma coisa aqui nessa terra. Porque qualquer pessoa que se esforçar e dedicar vai conseguir. Mas a questão não é o que você conseguiu, é o que você vai sustentar. Porque um dia todos nós vamos morrer. E a nossa mala não é uma mala física. Sim. É uma mala espiritual. Então, aquilo que você conquistou como títulos, como herança, nada se compara com o legado. Porque herança é aquilo que eu construo para deixar para o outro. Legado é aquilo que eu deixo marcado no coração da próxima geração. E o que eu vou levar, depois, a minha bagagem que eu vou levar para os céus, e nós que vamos para o céu, que nós vamos levar, não é o que eu construí aqui. Porque realmente, qualquer pessoa pode construir o que quiser aqui. Sim. Mas legado a gente só constrói com Deus. E esse legado, ele é o que nós vamos levar. Sabe? É o que é para sempre. E é nesse ponto que tem que estar a nossa alma. Porque força física Deus deu para todos. O sol nasce na cabeça de todos. A chuva vai cair na plantação de todos. Mas o legado é somente do coração daqueles que são filhos e se dedicaram a viver na paternidade de Deus. Porque um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o único Senhor. E nesse dia, nossos joelhos já estarão dobrados. A nossa língua já vai ter confessado que Ele é o Senhor. Então não vai ser um dia que nós vamos fazer isso. Nós já fazemos isso agora. E esse é o nosso maior legado. É você entender isso. Olha, não é um dia isso vai acontecer, porque isso vai acontecer. Um dia todo mundo que, eu não confio em Deus, eu não acredito que Deus é o Senhor. Um dia todos vão gritar, dizendo, eu te reconheço. Só que para muitos vai ser tarde. Para nós, eu já sabia que Ele era Deus. Os meus joelhos já estavam dobrados. Agora eu só quero entrar no gozo eterno. Para sempre viver com Ele sem essa presença do pecado. Amém. Como que a gente consegue, né, manter um coração grato? É isso que eu tenho orado para Deus em relação a isso. Deus, não me deixa acostumar com com os teus feitos, com a tua bondade. Não me deixa acostumar, me deixa ver o Senhor em tudo. Porque pela correria da vida, pelas coisas, se a gente não tiver ali em conexão,
a gente acaba passando desapercebido, a gente acaba, né, não tendo o exercício dessa gratidão. Como que a gente consegue ter uma conexão com isso? Paulo fala isso, né? Esquecendo das coisas que passaram, eu prossigo para o alvo. O evangelho, ele não me faz viver no futuro, ele não me faz me prender no passado, mas ele me coloca no meu presente. Então, chegar para você, realmente eu tenho muita alegria, sabe? Em dizer que eu sou a 4ª geração, que quase toda a minha família é pastoral, que eu cresci tendo privilégios espirituais por viver nesse ambiente, que eu comecei meu ministério muito cedo, que eu entreguei toda a minha infância, a minha juventude, a minha vida adulta para Jesus. Eu tenho muita alegria, mas isso não pode estar a minha firmeza. E eu também não posso olhar para o meu futuro e colocar lá, sabe, a solução do meu presente, mas eu tenho que continuar aqui, agora. Quando eu fui tentar ter meus filhos, logo no início do casamento, meu esposo fez o exame e viu que ele não podia ser pai por método natural. E depois ele fez cirurgias e tal, e não podia de jeito nenhum. E eu lembro que um dia eu tava chorando muito, 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 e eu tenho certeza que esse dia foi o dia que eu levantei os meus pães, os meus peixinhos, e eu falei pra Deus, eu falei assim, Senhor, olha, eu quero muito ser mãe, muito mesmo, mas o médico falou que é impossível. Então, eu quero entender assim, eu vou orar para que o Senhor me dê, mas eu vou orar para que o meu amor para o Senhor seja maior que os meus filhos. Porque se o Senhor quiser me dar meus filhos, eu te louvo. Mas se o Senhor não quiser me dar, eu te louvo. Porque eu não quero andar com frustração, eu quero andar com gratidão. E o Senhor já fez para mim infinitamente mais do que eu posso imaginar. E no outro dia eu engravidei. No outro dia mesmo. E assim, eu já fiz muitas orações de alma para Jesus. Por isso que eu coloquei o nome do meu primeiro filho de Samuel. Meio que eu me identifiquei com Ana ali. Porque eu gritei com tanta sinceridade naquele momento, e literalmente eu gritei essa oração, sabe? Tanto que ela me marcou, porque eu ouvi, eu falei e eu me vi naquela situação, então eu memorizei. E eu entendi isso, se você não tem gratidão pela sua vida como ela tá hoje, você não vai conseguir viver a multiplicação de Deus. Então assim, eu não me glorio no que eu tenho alegria por ter o privilégio de estar muito tempo com Jesus, mas eu entendi que se hoje, um dia eu chorei para ser mãe, mas se hoje eu não viver minha maternidade, agora eu vou ter o milagre dos filhos, mas eu não vou ter o milagre de viver a minha maternidade com os meus filhos, eu vou me perder. Porque meu esposo sempre usa essa frase, não é como eu começo, é como eu escrevo a minha história, sabe? É o processo dessa história, é como eu vou terminar a minha história. Então eu entendi que foi lindo ter esse testemunho para contar, mas o mais lindo ainda é eu falar que segunda-feira eu estava muito estressada, e eu gritei, e eu berrei, e eu fui pro meu quarto, e eu chorei, e eu disse, Deus, eu não aguento mais, eu tô cansada, esses meninos me obedecem, eu tô com vontade. E aí no outro dia, eu fiz uma brincadeira, eu coloquei literalmente um cinto no meu pescoço, e eu falei, hoje eu tô com um colar muito bonito aqui, eu não tô com saúde emocional para falar a segunda vez, eu tô extremamente abalada, e eu não quero agredir vocês porque eu vou pecar. Vamos obedecer? Em 2 horas da tarde, eles chegam meio-dia e meio, eles tinham almoçado, feito as tarefas de casa, e aí depois a gente foi sentar para brincar de Uno, e aí eu pude conversar com eles. Eu falei, olha, a mamãe não colocou o cinto para bater em vocês, a mamãe colocou o cinto para me dominar, porque eu estava num tal descontrole emocional que eu não queria ferir vocês, porque vocês são filhos de Deus e eu não posso pecar contra Jesus. Mas eu quero agradecer que vocês entraram na brincadeira, mas amanhã vamos facilitar para a mamãe? Esses dias parece que eu não tô muito bem, e aí ontem eles foram super tranquilos também, porque é muito lindo viver milagres, mas é muito lindo sustentar esses milagres e fazer com que esses milagres eles cresçam. Então é continuar, é lutar hoje, porque amanhã eu não sei, o passado me trouxe para o hoje, mas o amanhã pertence só a Deus, né? E assim, é lutar todos os dias, é lutar agora. A Bíblia diz que a gente tem que ter o contentamento, né? Alegre-se no dia que o Senhor fez. Regozije-se no dia que o Senhor fez. Deus não está falando sobre o amanhã e nem no regozijar no passado, mas Ele está dizendo, acorda agradecendo. Então eu gosto de acordar e a primeira coisa é dizer, Senhor, me sustenta, me fortalece, me ajuda em cada passo da minha vida. Então a gratidão, ela está a entender que eu não tenho o controle do meu passado e eu não tenho o controle do meu futuro, mas eu tenho o controle do meu presente. E é aqui que eu construo a minha história.
É aqui. Amanhã ele vai virar até um testemunho, mas é aqui que eu construo esse testemunho. Meu testemunho, ele não é construído no futuro ou no passado. Meu testemunho é construído agora. Então, se eu quero viver de testemunhos, se eu quero contar para você um testemunho que eu vivi no meu passado, eu preciso construir no meu futuro. E eu, geralmente, vou contar sempre testemunho fresco. Às vezes eu vou até me esquecendo das coisas que passou, porque para mim hoje meu maior milagre é cuidar bem dos meus filhos, é entender todos os dias quando eu olho para eles que eles são filhos de Deus, é olhar para o meu marido e dizer, eu até casei porque eu tinha um sonho, mas agora eu entendi que meu marido é propósito e eu quero construir os meus sonhos dentro do meu propósito, eu quero ser uma intercessora. Toda vez que a gente não estiver bem, eu quero sentar com ele agora para alinhar isso. Eu tenho que vigiar para não desrespeitar agora. Sabe? Não é amanhã. Eu não posso deixar pra conversar amanhã. Eu preciso conversar agora. E é legal que teve um dia que eu queria muito conversar um negócio com meu esposo e eu fui orar. Orei e falei, Deus, me dá sabedoria, porque eu quero ser assim, sabe? A sábia. Falando. Sábia. E fui, orei. E aí, foi no domingo. Eu tinha planejado da gente conversar. Porque assim, domingo pra nós é muito intenso. Então eu chego, tipo, muito cedinho na igreja, porque eu marco reunião. Aí eu tenho discipulado. Vou pro culto de manhã. Aí a gente já sai tarde. E aí hoje a gente tem que estar 6 horas já no mesmo, né? No mesmo dia. Aí eu falei assim, e a gente sempre deita pra dar uma cochiladinha. Eu falei, nesse momento que ele deitar, eu vou conversar com ele. E aí, quando eu entrei no carro, que ele foi me buscar nesse dia, ele pegou e falou assim, Deus falou comigo. Na verdade, não, ele foi buscar, a gente estava na igreja, né? Quando a gente entrou no carro, ele falou, Deus falou comigo. Eu conversei com uma pessoa e Deus falou isso. Era tudo que eu ia falar para ele. E essa pessoa falou com um respaldo maior da ciência, enfim, do conhecimento dele. E ele falou, cara, Deus falou demais comigo, Deus falou isso. E aí no final eu comecei a chorar. Ele, nossa, você é tão emocionada com Deus falou. Eu falei, não, porque Deus me colocou para orar. E eu entendi que nesse momento, que é outro momento da minha vida, que Deus tem me ensinado muito sobre intercessão. E é mais um milagre sobre intercessão, porque Deus tinha colocado isso no meu coração. E eu achei que eu ser o instrumento de Deus. Mas na verdade, Deus estava me levando a orar para que quando quem Ele quisesse falasse com você, você já estaria com o coração aberto. Então foi mais uma experiência da intercessão. Intercessão é quando eu oro a vontade de Deus. E eu entendi que não era mais a minha vontade ou a minha percepção, mas era a vontade de Deus para alinhar isso no seu coração. E aí Ele contando para todo mundo, e eu falando, cara, eu intercedi. Eu não falei nada. Depois nem falei, eu ia falar. Só falei isso, eu ia falar isso, mas no sentido assim, tipo de testemunho de fé. Então isso pra mim foi incrível. Tem momentos que Deus vai me usar pra falar com meu esposo. Mas tem momentos que Ele vai interceder. E não é sobre mim, não é sobre algo que me trouxe desconforto. Era um prumo de Deus na vida dele. Então os maiores milagres que a gente vive é quando a gente vive com Deus. Talvez eu poderia dizer, mas que bobeira, eu tenho que resolver meu problema com meu marido. Mas eu entendi que quando eu converso com Deus, Ele sempre tem a forma, o time certo, sabe? E Ele faz a circunstância certa. Porque quando Deus Ele fala, Ele cura. Então, Ele curou meu casamento, Ele curou meu coração e Ele curou o dele. Porque Ele curou meu coração, que eu entendi que muitas vezes Deus me chamou para ser intercessora. Curou o dele porque Deus passou um prumo. E usou o outro porque Deus usou, né? Porque é tão gostoso você ser fluir. E o nosso casamento porque trouxe um ajuste para nós também. Uau. Então é o hoje, é o agora. Eu quero permanecer agora. Tá me ouvindo agora. Já ajoelha, já ora, fala, Deus, eu quero reformar minha vida. Eu quero mudar meu coração. Eu quero começar agora. E vai devagar, porque os processos de Deus, ele vai acontecendo, né? Dia após dia. A transformação do meu marido... Eu falo, a gente acaba esquecendo dos milagres que Deus faz, né? Mas da maneira como Ele faz também. Eu lembro que antes, eu ficava muito, conforme eu contei pra vocês, eu ficava muito apontando. Você precisa mudar isso, você precisa mudar... E às vezes o que eu falava eram coisas que de fato precisavam de um alinhamento. Realmente você estava vendo aquilo? Realmente, eu estava vendo, estava tendo aquela visão, eu falava, você precisa alinhar isso, precisa mudar isso. Mas eu ficava falando, apontando. Porque é um dom. Apontando. E Deus, quando você casou com seu esposo, Ele derramou esse dom sobre você. Isso. Só que da mesma forma como existem pessoas que usam o dom para Satanás, a gente usa também. O fato de quando eu caso, Deus derrama o dom da esposa. Quando eu tenho filhos, Deus derrama o dom. Quando eu aceito o ministério, Deus derrama um dom. No meu trabalho eu tenho um dom, Deus derrama dons. Mas como você vai usar esse dom é quando você entendeu sobre o teu propósito. Exatamente. E de tanto ficar falando, eu nunca vi nenhum efeito ali, tá, gente? Nunca. Eis que
o Espírito Santo foi lá, o Espírito Santo fez, o Espírito Santo ministrou e aconteceu. Só que com o passar do tempo a gente vai esquecendo sobre isso, né? E aí, recentemente, eu voltei de novo a falar para ele até uma questão que era sobre o excesso de trabalho. Eu falava para ele assim, olha... como você trabalha muito, meu bem, chega em casa, coloca o celular no modo avião pra gente poder dar atenção pras crianças, pra poder pegar brincar com fazer o devocional, estar em casa, estar presente ali 100%. E aí eu tava batendo muito nessa tecla, sabe? Batendo muito nessa tecla e não tava surgindo nenhum efeito. Eis que eu falei assim, epa... Mas cadê a intercessão? Cadê a oração? E eu falei, eu não vou falar mais nada. Amém. Vou me calar e vou orar. E eu comecei a orar. Deus, coloca no coração do Guilherme essa questão dele reorganizar, realinhar a questão dos meninos, a prioridade do trabalho. Eu comecei a orar. Quando eu cheguei no culto lá pra buscar, na recepção pra buscar, o meu mais velho tava comigo. O pequenininho eu deixei em casa e o mais velho eu levei. Na hora que a gente chegou... Tava nós dois, assim, na hora que o Guilherme foi abraçar, ele foi no José e ele chorava muito, ele abraçava o José e falava assim, filho, o papai nunca mais vai chegar em casa e vai mexer no celular, o papai vai direto brincar com você, perdoa o papai por eu ter ficado esse tempo mexendo no celular trabalhando. E aí na hora ele me abraçou e falou pra mim, falou assim, Caru, Deus usou pessoas lá naquela montanha para falar comigo, para me falar sobre isso que você vem me falando há tanto tempo. Me perdoa, mas Deus colocou isso no meu coração. Amém. E realmente, gente, agora chega em casa, coloca o celular lá no cantinho, vai lá direto nas crianças, lê a Bíblia, faz devocional, brinca e tudo. Então eu entendi. Deus me mostrou mais uma vez e que mulher que nunca brincou, dizendo assim, eu te falei a vida toda e vem uma pessoa de fora. É porque também a gente tem que entender o que o propósito trouxe para nós, trouxe uma família. E nós não fomos criados por Deus para vivermos, mesmo em família, separados do rebanho. Nós somos famílias que se entendem como uma só família, que é a igreja do Senhor. Então, esse fato de outra pessoa ir vir ministrar, não quer dizer que o que você falou talvez não foi de Deus, ou talvez não sempre tem validade. Tem os nossos alinhamentos, né? A gente tem que amadurecer em tudo. Mas não é que não teve validade. Mas o que a gente tem que entender é que nós somos uma família, além da família de sangue, o que do Senhor nos uniu, nós temos uma família espiritual. E que Deus talvez vai usar você para interceder, para falar, mas a mesma coisa, um planta, um rega, quem dá o crescimento é Deus. Porque seu esposo, ele não é a sua propriedade, ele é um irmão que vocês se juntaram num propósito e que existe um propósito maior ainda que a família na igreja, onde Jesus vai voltar e vai buscar. Por isso que a pior besteira que Satanás começa a soprar no nosso casamento, na nossa vida, é sai da igreja. Não fica aí não, vocês não precisam, vamos ter uma família em casa, né? A sua igreja começa em casa. Não, sim, a igreja começa, a família começa em casa, o discipulado começa em casa, mas ele é fundamentado na igreja. E ele só pode começar em casa porque um dia você recebeu essa instrução de alguém. Porque a Bíblia, ela foi traduzida por alguém, ela é vendida por alguém, então a gente está sempre precisando de pessoas para nos fortalecer. Foi escrita por pessoas, encontrada por pessoas, e a igreja, ela é feita de pessoas. Então, isso é tão poderoso porque você está fazendo parte de um crescimento maior que o seu. Porque da mesma forma como hoje ele recebeu, amanhã ele que vai ministrar na vida de outra pessoa e você vai ministrar na vida de outra pessoa e nós vamos crescer juntos, né? Nesse crescimento sadio de igreja do Senhor. Isso é maravilhoso. Me fala mais a respeito dessa questão da família. Isso é algo que eu tenho aprendido até depois do Legendários, que eu estava contando que a gente criou. Deus foi assim tão grandioso que ele preparou tanto que teve pessoas aqui em Goiânia. A gente brinca que é uma cidade grande, mas pequena. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é, a família de fulano. Ah, sabe fulano, sei, tudo. Então, assim, a maioria das pessoas aqui a gente se conhece. E aí, quando a gente viu num grupo lá, no grupo das Leites, acho que a gente olhou lá, as meninas olharam e falaram, uai, mas olha a Caru, olha a fulana, olha... Aí criaram um outro grupo lá, eis que tô na igreja, recebo uma chamada de vídeo de mais 4 amigas, gente, pra conversar sobre isso. E aí Deus foi trazendo uma família, sabe? A gente foi criando ali o grupo, igual eu contei, a gente viveu a experiência, gente...
por completo. A gente decidiu viver aquilo ali. Então a gente ficou em intercessão, nós mulheres, orando pelos nossos maridos, pela nossa casa, pelos nossos filhos, família. Amém. E nesse movimento, todas falaram a mesma coisa, que a gente aprendeu cada vez mais sobre a importância da família. E quando eu falo família, eu tô usando esse termo família, mas eu tô falando de amigos ao redor, né? De estar pessoas, assim. Eu vejo que além dessa questão das pessoas estarem falando isso, falando assim, gente, eu vi algo engraçado demais. O pessoal, não preciso ir no culto na igreja, não. Eu posso assistir pelo YouTube. Então tá, né, gente? Então quando tiver com fome também assiste MasterChef, não come. Então, assim, cada coisa. E eles estão esquecendo da questão da comunhão, do quão importante é, né? Do quão importante é você ter um amigo em Cristo para diversos momentos, para estar ali ministrando na sua vida. Então, me fala mais sobre essa questão de casais, de uma família, ter essa proteção espiritual, ter essas pessoas para caminharem juntos. Essa conversa nossa tá bem baseada em Eclesiastes, né? Então, a gente está recitando Eclesiastes aqui o tempo inteiro, né? É melhor sermos dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta, né? Então, assim, é muito importante esse entendimento do outro. Nós somos seres que foram feitos para comunhão. Não é bom que o homem esteja só. Não foi uma descoberta de Deus, foi uma afirmação. Que ele já criou o homem para conviver, sabe? Então, o entendimento de que eu convivo com Deus e através de Deus eu aprendo a conviver com o próximo. Nós precisamos de outras pessoas. Quando, lá no início da nossa conversa, quando o nosso contentamento em Deus, ele tá enganado pelas mentiras de Satanás e as nossas mesmas, a gente acha que o outro é o meu contentamento, mas quando a minha alegria está firmada em Deus e eu cultivo esse relacionamento todos os dias, eu vou ver o outro como meu irmão, que carece da glória de Deus tanto quanto eu e precisa do único Salvador que é Cristo Jesus. Então nós nos ajudamos. Porque quando a gente está conversando sobre maternidade, eu sei que para você é difícil, porque para mim também é. Mas eu sei que é fácil porque nós estamos alinhadas em Jesus. E Jesus, ele tem um poder tão poderoso, tão grandioso, que ele muda a pior besteira da nossa vida, que é a forma da gente ver as coisas, da forma da gente entender. Porque o que me traz cansaço é o físico, mas o físico que eu durmo eu levanto. Mas o que me para é a minha alma. Se a minha alma ela não tá bem, eu não vou conseguir ter força para fazer nada. Então, quando nós estamos em Cristo, a nossa alma ela é fortalecida. E uma ajuda a outra. Porque eu não julgo você quando você estiver no seu dia cansado e der um grito lá com os bebês. E você não me julga. Mas nós nos ajudamos nesse momento difícil. Porque o fato de não te julgar também não leva um posicionamento de não te ajudar. E dizer, olha, você errou, a graça de Deus vai te proteger desse ambiente, tipo, te ajudar com seu filho, de voltar o seu coração pro seu esposo, mas você precisa consertar e a gente precisa entender porque você está fazendo isso. Então esse grupo é maravilhoso, porque vocês estão ali no mesmo propósito, na mesma visão, né? Lutar pela família de vocês, lutar em unidade, na santidade relacional. Porque o maior desafio nosso é a santidade relacional, é entender que nós erramos. Ah, mas eu tô machucada com você tá machucado comigo, mas a gente se machuca mesmo, vamos perdoar. Exato. Sabe, vamos perdoar, vamos amar, vamos vencer essas dificuldades, porque é gostoso. Todo mundo é importante. Quando você entende isso, tem momento que a família é gostoso, tem momento que o marido é gostoso, com os filhos, mas também tem momento que as amigas é gostoso, né? Momento de rir. Então, o ser humano, e é legal isso, porque quando fala sobre amar o próximo, não está dizendo sobre amar somente o marido ou somente o filho, é o próximo, então é pessoas. E essas pessoas, elas vão se revelar de multiformas na sua vida. Esse é o mandamento mais difícil pra mim, acredita? Sim. Amar o próximo como a ti mesmo. Geralmente eu falo, Deus tem cada filho, e irmão, esse a ti mesmo, que é o segredo, né? É o a ti mesmo que traz a cereja. Porque o amar a ti mesmo não é amar como você se ama. Porque se você fosse amar na medida que você se ama, você não tem amor nenhum para dar pro próximo. Mas é amar à medida que você é amado por Deus. Por isso que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque quando você ama acima de todas as coisas, você entende o amor até acima de você mesma. Então você vai ali perceber o amor que você tem por Deus. E a santidade mais louca de obediência e mais fácil é quando você começa a ser purificado do amor que você, e a entender o amor que Deus tem por você. Cara, é muito bom se acordar e falar, eu sou amada por esse Deus que controla esse sol, o universo, que tá aqui, ó, cuidando desse passarinho que tá voando aqui pela minha janela. Ele é o meu paizão.
Então, quando você entende esse amor, e aí você sabe que Deus, ele te perdoa, que Deus, ele te renova, que muitas vezes você estava lá, ó, caída, e foi ele que te levantou. Muitas vezes você estava lá chorando e gritando, e foi ele que te sustentou. Sim. Então, esse olhar de empatia que você vê, de generosidade, de misericórdia, de conforto e confronto, você vai olhar para o outro e você falar, nossa, é esse jeito que eu tenho que amar. Porque se Deus me ama do jeito que eu sou, da forma que eu sou, e nunca desistiu de mim, que eu preciso da minha vida inteira para agradecer por tudo que ele fez, eu vou olhar para o outro e vou dizer, eu vou te amar na medida que eu sou amado. Uau. Eu vou me relacionar com você na medida que eu me relaciono com Deus. Então, marido, eu vou aguentar. Porque na medida que Deus me aguenta, que eu sou cuidada, que eu sou mimada, Deus vai me dar sabedoria para fazer você ser esse homem que Deus chamou você. Porque aquilo que Deus me deu para fazer com você, eu vou fazer. Na medida, meus filhos, que o Senhor, quando olhou e falou, eu vou confiar os meus filhos na barriguinha dessa pessoa, essa pessoa, ela vai adotar essa criança, esse meu filho, na medida como eu fui adotada, na medida que eu fui gerada no coração de Jesus, eu vou fazer isso por você. E você pode crescer, mas você vai ter uma intercessora pro resto da sua vida. Meu último suspiro vai ser o suspiro do meu propósito. Uau. Eu não vou negar nada que o Senhor entregou nas minhas mãos. Amiga, eu tô aqui, eu tenho os meus momentos de vulnerabilidade. Eu gosto muito de falar das minhas vulnerabilidades, para todo mundo que conviver comigo saber como eu sou. Também. E aí, quando for... E é engraçado que eu gosto de fazer isso, porque é até uma pegadinha espiritual. Eu falo, eu sou nervosa. E aí, quando vai conviver comigo, e meu filho sempre fala isso, mãe, a senhora fica falando, mas a senhora não me dá a maior resposta. A senhora tá falando que tá nervosa, mas a senhora tá tratando com amor, porque os meus pecados eu jogo em Jesus. E as pessoas, elas testemunham do milagre da minha transformação. Uau. Então, eu gosto muito de falar que eu sou assim. E aí, quando a pessoa vai conviver comigo mesmo, fala, mas você não me dá uma resposta. Às vezes você brinca assim, mas eu nunca vi você me desrespeitar. Ou se desrespeitou, porque pode ver, mas você reconheceu rápido, você pediu perdão. Porque eu quero que as pessoas testemunhem da minha vida com Deus. E não é as pessoas verem Deus me abençoando e eu prosperando, mas é ver eu morrendo. Porque o meu maior testemunho não é aquilo que Deus me deu. O meu maior testemunho é daquilo que eu entreguei para o Senhor, através da graça dele. Né? De morrer, de matar minha carne, de às vezes estar nervosa ali, eu poderia explodir e quebrar todo mundo. Mas naquele momento eu calei e eu orei. E não foi mentira não, Deus realmente me acalmou. E eu transmiti a paz que está aqui dentro. A verdade que está aqui dentro. Então, para mim, o maior testemunho para o meu marido, para os meus filhos, para as pessoas que convivem perto de mim, é até saber quem eu sou. Porque eu não tenho medo de falar quem eu sou. Exato. Eu tenho medo de não revelar quem Deus é em mim. Aí é a minha Pastora preocupação. Kézia respondeu até a pergunta do meu Instagram, viu, gente? Eu falo assim... A Mariel me chama de Paulinha, que ela fala que eu sou uma mistura de Pedro com Paulo. Então você tem muito amor no seu coração, porque Paulo amava sem medidas. E aí, eu e ela, a gente fica brincando, né? Ela fala que ela abraça e eu dou o tapa. Abraça e dá o tapa. Aí é uma dupla perfeita, a gente brinca. Mas eu também sou desse jeito. Eu chego assim, às vezes eu chego lá na igreja e falo, pequei, dei um grito lá em casa, falei isso e tal. Ele já começa a rir. Eu já prefiro falar logo. Me perguntaram no Instagram, inclusive, você não tem medo de ser uma crente chata, não? Eu falo, gente, eu já sou chata naturalmente. Ser crente foi só o fim da experiência, só refinou a experiência. E aí os meus amigos falam, cara, por que você fala isso? Você não é nada chata. Eu falo, aí ela respondeu, é isso, gente. Você não é nada nervosa, você consegue se controlar. Mas não sou eu que vivo em mim, não mas sou eu. Cristo vive em mim. Exato. Meu marido fala que quando ele decidiu procurar a Cristo, foi porque ele olhou e falou assim, gente, tem alguma coisa diferente que na Carolina. Tem alguma coisa de diferente. Ela mudou demais, ela tá respirando, porque eu era uma pessoa muito explosiva, sabe? Eu falo que eu me controlo 24 horas. Eu te entendo. Eu me controlo. Esses dias eu respondi no Instagram, as pessoas perguntando alguma coisa, eu falo, gente, eu tenho vontade, tem hora de pegar a cabeça das pessoas e pôr na privada, mas eu respiro e falo, eu te amo, vem aqui, deixa eu te ajudar. Então assim, eu fico o dia inteiro me controlando.
E quando meu marido viu isso, meu marido falou assim, eu quero uma transformação assim na minha vida também. Amém. E aí foi quando ele começou a procurar a Cristo, que ele entrou a primeira vez numa igreja, que ele falou assim, se ela mudou Ser isso... bem evangelista, né? Você contando a sua história. Deus chamou mesmo pra evangelizar. Me chamou pra isso. Pros perdidos. Ele contando, ele fala, se ela mudou o nervosismo dela, eu também consigo. Eu consigo mudar. E eu falo isso para as pessoas. Amém. Eu falo, gente, se eu tenho conseguido em Cristo, que eu sei que não é pela minha força, né, mas pela graça de Deus sobre a minha vida, qualquer um consegue, irmão. Você consegue. Confia em mim que você consegue. Então eu gosto de sempre compartilhar. Até porque não é sobre nós, é sobre Ele, né? É, Deus, Ele tem o poder suficiente para nos transformar. E quando nós estamos com Ele, a gente tem certeza que Ele vai fazer a mudança. Agora a questão é buscar, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque Deus também deixou, não é é assim, Ele deixou para nós uma ressalva disso tudo. Olha, eu tenho poder. Vinde a mim, vós que está cansado. Mas é sempre isso, vinde, venha, que eu vou te transformar. Então todos nós somos pecadores. Quando a gente vê uma notícia, aconteceu isso, aquilo, cara... Sim, a gente tem que ter um senso de justiça, óbvio, até porque a justiça vem de Deus, mas não se veja diferente daquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela chegou num nível de atrocidade porque ela começou pequeno. Ninguém começa mal da noite pro dia, só vai alimentando a maldade. Aquele que faz o mal, aquele que tá limpo, suje-se, aquele que tá limpo, limpe-se mais, aquele que tá sujo, suje-se mais. Então, o que a gente não tem coragem mais de fazer, não é porque a gente não tem coragem, mas é porque Deus tem nos mudado. E se Deus, Ele muda Ele muda todos. Então não é assim não, Ele muda. E Ele é a nossa mudança, Ele é o padrão perfeito, Ele é o que nos ajuda. Então isso também nos ajuda, né? A falar assim, você vai mudar. Você vai mudar porque eu creio no poder de Deus. Isso. E se você busca, agora só existe uma condição. Você precisa buscar. Você precisa ir. Você precisa, na hora dos momentos mais difíceis, parar de ligar para todo mundo e correr para o teu quarto e fazer do secreto o seu lugar seguro. Exato. O meu lugar seguro é o meu secreto. A psicologia nos ensina isso, né? Quando você é explosivo, tá triste, vai pro seu lugar seguro. Aí fica imaginando a planta. Cara, o meu lugar seguro é o céu, é o altar. Então, qualquer momento de pânico, e é legal isso, porque em qualquer lugar eu posso ir pro meu lugar seguro. Eu posso ir aqui agora pro meu lugar seguro. Então, eu oro e Ele vem. E é uma mudança, assim, que você tem que experimentar. Não tem como falar. Tem que experimentar. Ele vem, Ele faz e você vê. E os outros te elogiam, como se fosse alguma coisa boa de você. Não tem nada que sai bom de mim, a não ser a presença de Jesus. Mas o fulano não é cristão e ele tem comportamentos bons. O behaviorismo está aí para nos ensinar isso. Qualquer pessoa pode ser adestrada. Qualquer pessoa pode ser mudada no seu comportamento. Qualquer pessoa pode ter um comportamento aprendido. Afinal de contas, a única forma de você viver bem é a cultura cristã. É a cultura que vem de Jesus, que nos ensina a amar, que nos ensina a fazer o bem, ser generoso. Mas o fato da cultura cristã ter me dado um padrão de bondade, não se engane. Não existe bondade que não saia do Pai das luzes. Jesus já nos fala isso através da tua palavra. Então, eu posso até ter um comportamento bom, mas ter a alma frutificar é só através do fruto do Espírito. Não é nem através de nós. É através do fruto do Espírito, é de quem Deus é. E isso é construído todos os dias em uma vida de humilhação diante do Pai. Dizer, Senhor, eu não sou assim. Para Jesus, é o único lugar que eu posso revelar minhas intenções. Olha, minha vontade era isso, era de fazer isso, eu queria fazer isso, mas não que eu queira fazer, Jesus, eu estou te apresentando para o Senhor me limpar. Porque eu oro em espírito e em verdade. E aí vem Jesus, limpa, e aquilo que você tinha coragem, você fala, mas eu não tenho. Mas você não tem porque você não tem. Você tem porque existe paz interior. Porque o Espírito Santo está frutificando. Então a minha bondade, ela não é um comportamento, a minha bondade é verdade. Eu não estou aqui te servindo um copo de água. Eu estou aqui realmente servindo você. Porque aqui dentro tá me levando a fazer o bem para você. Eu não tô te servindo dizendo, nossa, falsa, ai que raiva, ai que não sei o quê. Isso aqui é um comportamento, é o que você vê. Agora, a adoração é o que Deus vê. Então, na hora que eu tô servindo, às vezes você até me feriu e eu tô dizendo, Jesus, tá doendo servir esse copo d'água para ela, mas eu sirvo em honra e glória do teu nome. E eu sirvo por amor. Porque a minha vontade era tacar isso na cabeça dela. Mas o Senhor me ensinou.
que eu preciso servir, porque o dia que o Senhor lavou os pés de Judas, e o Senhor falou para Pedro que se eles não deixassem o Senhor lavar, não faria parte de ti, porque o Senhor veio para ensinar humildade. E se eles não aprendessem isso, não tem como eles fazerem parte de ti. Então o Senhor me ensinou todo o padrão da perfeição, e eu preciso aprender com o Senhor. Não posso aprender com o que foi me ensinado, com o padrão, porque em Jesus tudo é desfeito, até o que te foi ensinado. Porque você vai entender que a verdadeira mudança não é o meu comportamento, a verdadeira mudança é o meu coração. Até porque, eu gosto muito de falar isso, se a gente estivesse convivendo com Davi, no momento que ele estava fazendo aquelas atrocidades, a gente falava, cara, esse cara é do inferno. Ele foi pior que Saul. Mas ele estava pecando, mas o coração dele era rendido. Tanto que quando ele reconhece o erro dele, Salmo 51, é incrível, é lindo. Porque ele errou, porque ele ainda era pecador. Mas o coração só mostrou quem ele era. Davi nunca foi bom. Quando a gente não prega sobre as pessoas da Bíblia, a gente prega sobre o Cristo que transformou as pessoas. Então é tudo sobre Jesus mesmo, sabe? A nossa vida a gente precisa dele toda hora. Tudo que a gente faz tem que estar orando, buscando continuamente, porque senão a gente não dá conta de fazer nada bom, não. Eu tive uma revelação uma vez sobre isso. Da primeira perda que eu tive gestacional, no dia que eu comecei a ter um aborto espontâneo, a gente estava fazendo uma campanha de oração na igreja. E era o meu dia de fazer a oração. Eu tinha confirmado com todo mundo que eu estaria lá às 7 horas da noite. E aí, quando foi mais ou menos às 3 horas da tarde, eu comecei a ter o aborto espontâneo. E aí eu comecei a sangrar, fui pro hospital, e aí o médico foi lá me atender. E falou, eu já tinha essa certeza no meu coração, e ele falou que eu estava tendo um aborto espontâneo e tudo, que eu poderia voltar para casa, arrumar as coisas para ir pro hospital, porque precisaria fazer um procedimento. E aí, na hora que eu estava lá, eu falei assim, nossa, eu lembrei do meu compromisso na igreja. E aí eu virei pro meu médico e falei para ele assim, doutor, eu posso eu tenho um compromisso 7 horas, eu posso ir no meu compromisso e assim que terminar lá, eu venho pro hospital e eu interno. Aí ele olhou pra mim assim e falou assim, acho que você não tá entendendo, né? Falei, não, eu vou lá e eu saio, por favor. Aí o meu marido falou pra ele assim, ela não vai tirar isso da cabeça dela, não. Deixa ela fazer isso. Aí ele, não, tudo bem então. E aí, na hora que eu tive esse momento, eu falo, foi um ato de fé ali naquele momento. Quando eu estava a caminho da igreja para orar, na hora, o inimigo começou a sussurrar na minha cabeça, né? E eu comecei a falar, gente, o que eu tô indo fazer lá? O que eu vou fazer lá? Falei, Deus, eu tô agindo errado, tô vivendo errado. O que eu tô indo lá orar por pessoas, sendo que eu não tenho nada para oferecer, Deus? Eu tô aqui tendo um aborto espontâneo, eu vou ter que sair daqui, eu tenho que ir pro hospital, fazer um procedimento. Eu tô emburrada, eu tô triste, eu tô com vários sentimentos aqui no meu coração, eu não tenho nada pra oferecer pra ninguém. Como é que eu vou orar pra uma pessoa que não tem nada pra oferecer na vida daquela pessoa? Então não sei o que eu tô indo fazer lá. E aí eu fui brigando com Deus o caminho inteiro até a igreja. Eis que o Senhor falou pra mim, falou assim, filha, mas quem oferece, você pode não ter nada pra oferecer, mas sou eu que faço através da sua vida. Sempre foi assim. Então, aquele dia, quando o Senhor falou no meu coração, eu entendi. Eu falei, então, tudo bem, Deus. Eu vou lá e o Senhor faça o que tiver de fazer. E eu entendi que realmente, pela minha carne, eu não tinha nada para oferecer. E não tenho nada para oferecer, gente. Continuo sem ter nada para oferecer. Mas, pela presença do Senhor, entendeu? Por aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, é Ele quem faz. É Ele quem tem ali, vamos dizer, a cereja do bolo. É Ele que faz absolutamente tudo. É o agir do Espírito Santo naquele lugar. Então Deus me deu essa revelação e eu nunca mais esqueci. Que não é pela minha capacidade, não é pelo meu conhecimento, não é por aquilo que eu estudei. É simplesmente pelo Senhor. Pela misericórdia dele. Pela misericórdia dele nas nossas vidas. Então foi algo assim, uma lição grandiosa que eu aprendi nesse dia. E pra gente caminhar aqui, né, pro final, que eu sei que se fosse que a gente ficaria umas 4 horas conversando, vamos entrar só num assunto, assim, rapidinho pra mulherada, né, que tem tanto me perguntado sobre isso, que é o assunto do Legendários. Pastora Kézia tá aqui pra cuidar das mães, das mulheres, né, levou uma palavra maravilhosa lá pra gente nesse dia.
Eu vejo que tem muitas pessoas, muitos casais que estão depositando sua esperança, sua expectativa de transformação, conforme eu te contei, né, que eu tenho recebido vários relatos a respeito disso no programa. Né? Eu preciso que meu marido vá porque eu preciso de uma transformação no meu casamento. O que você tem a me falar sobre isso? Sobre essa transformação? A transformação, realmente, a pessoa vai lá, ela sai transformada, o casamento é mil maravilhas. Como que funciona? Olha, o projeto é um projeto fantástico, né? Eu tenho dificuldade de falar, o nome dele é Chep. Eu o conheci, conversei com ele. É um homem incrível, apaixonante, sabe? Que ama o Senhor. E esse projeto de curar os homens, ser mais uma ferramenta de Deus, ela é incrível. Lá na nossa igreja, quem cuida é o pastor Nelsinho e a sua esposa, a pastora Jéssica, são pessoas assim extraordinárias. Na nossa igreja, que eu posso dizer que é onde nós temos, os meninos, eles oram 10 dias, jejuam, você acredita? Homens, Uau. eles jejuam 10 dias sem comer nada, porque eles acreditam que através dessa ferramenta Deus vai curar os homens. Então, de fato, eu posso dizer da onde eu estou inserida, daquilo que eu estou vendo. Os Legendários, ele é uma proposta, sim, de ser uma ferramenta de transformar. É como se fosse assim, criamos um monte para você subir e buscar a Deus. E lá eles se preparam, lá eles buscam o poder de Deus, porque eles creem que só através do poder de Deus são guiados por pessoas incríveis. Meu esposo também, que está sempre ali ministrando dentro dos homens, são pessoas extraordinárias. Eu sou uma fã do meu marido. Ele é um homem extraordinário mesmo, assim, um sacerdote, um pai, um pastor, um pai espiritual. Uma das coisas que eu mais admiro o Tiago dentro de tudo que ele é, dentro da nossa família, é o pai espiritual que ele é. Fora que ele é um pastor criativo, ele é um pastor trabalhador, sabe? Ele é extraordinário, mas o pai que ele é, para mim, sempre vai ser o que mais vai mover meu coração. A forma como ele trata os homens, que ele transforma. Não tem como um homem andar do lado do Tiago, andar mesmo, e não ser transformado, não ser impactado. Ou sai de perto dele porque não aguentou conviver com ele, ou vai ser transformado. E como ele trata as mulheres também, as filhas que ele cuida, que ele cura. São curas assim, genuínas e transformadoras. Então esses homens estão envolvidos nesse ambiente, sabe? Ministrando, trazendo cura. Então, um homem que sobe a montanha com esse projeto, com essa liderança, com essa coordenação, com essas pessoas, e ele não for transformado, eu não sei, de verdade, porque de fato é um lugar propício, se você for com o coração humilde, de você sair. Todos os nossos pastores já fizeram. E é legal que os últimos pastores que demoraram falaram assim, eu acho que não preciso, eu já sou crente, eu sou pastor. E todos que vão lá têm um encontro com Jesus e o Senhor trabalha áreas da vida. É impossível mesmo. As ladies, né, que são as esposas, sim, as mulheres, elas são tão dedicadas. A pastora Jéssica é uma mulher tão incrível. As mulheres que estão lá são mulheres tão humildes, porque quando a gente fala incrível, não é porque dela sai algo bom, mas é porque ela testemunha dessa vida com Jesus, né? Ela testemunha desse lutar todos os dias para andar com Jesus. Então, assim, eu digo que se uma pessoa subir a montanha e não for transformado, o problema não é aquele lugar, é que você não subiu com a intenção certa. A gente fez essa pergunta, né? Reunimos ali as esposas e um monte de legendários, e essa foi a pergunta. Alguém lançou na roda, falou assim, vocês acreditam que alguém passa por esse programa, sobe a montanha e não é transformado? 99% falou assim, não tem como. Não tem como. Não tem como. A Pelo gente menos falou, não tem como. Alguma área da sua vida vai ser transformada. Mas é o que a gente disse, sabe? A dependência está em Cristo. Se você tá achando que, meu marido vai subir, você falou que foi seu esposo que procurou, né? Foi meu esposo. Tem muitas mulheres que procuram, que fazem tudo pro marido. Por quê? Porque quer honrar o marido, mas outras fazem porque acham que aquilo ali vai mudar seu casamento. E não vai. Isso. Porque até eles falam isso, a montanha não é que eles estão subindo, a montanha é o casamento, é o que vai ser quando eles descerem dali. Porque é a construção do hoje que muda o meu hoje. Então, se esse casal não sentar, não conversar e às vezes buscar ajuda mesmo para alguém, instrumento de Deus, fazer com que eles percebam que eles precisam sozinhos ajustar, não vai. Vai ser muito bom, porque lá tem um lugar preparado para isso, mas não vai mudar, porque quem muda é caminhar com Jesus. Jesus é o caminho. Então não é uma coisa também que eu falei, eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida, acabou. Não, ele é o caminho. Então caminho quer dizer, caminho você caminha.
né? Não é que você olha ali e fala assim, tá ali. Então, quando a gente tá falando que ele é o caminho, ele tá dizendo que é algo que você vai caminhando por esse caminho. Ele é um norte, ele é um destino, ele é o único lugar que você vai caminhar na sua vida. Mas você tem um processo. A Bíblia diz que a luz do cristão é como a luz da aurora, que vai do justo, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Aquele que começou a obra vai terminar. Então, existe um processo. Não é que eu vou mudar da noite pro dia. E esse imediatismo, ele subiu a montanha, ele acabou, ele é uma pessoa melhor. Não, porque o problema do seu marido não é ele, é você também. Exato. E se você não entender que vocês são um problema um do outro e não buscar em Jesus a solução, nada e ninguém desse mundo vai melhorar seu casamento, vai melhorar sua vida. Porque as confusões que trouxeram não foi alguém, foi a imaturidade de vocês. Então quem precisa alinhar são vocês. Então vai ser muito bom as lives das ladies, vai ser muito bom o encontro das ladies, vai ser muito bom a montanha, vai dar um up na vida de vocês. Você também vai começar a falar au, vai ser incrível. Mas se você não voltar para sua igreja local, se você não se responsabilizar com o seu chamado, se você não aceitar o seu pastor como seu líder, que caminha com você, que acessa teu coração, que te ajuda, não vai funcionar. Porque o movimento não te transforma. O seu movimento em direção a Cristo que te transforma. Entendendo que Ele é o caminho, Ele é a sua verdade, Ele é a sua vida. E que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Uau, exatamente isso, gente. Eu conversei com a pastora, eu falei assim, acho que a gente tem que criar um movimento, vamos falar com a pastora Jéssica, que tem algumas mulheres que eu ia fazer a inscrição delas pro Legendário, entendeu? Para elas subirem a montanha ali também. Porque eu fiz essa pergunta até para uma pessoa, eu falei assim, se seu marido volta de lá totalmente transformado, assumindo o papel dele de marido dentro da casa, será que você está preparada para estar no seu papel como esposa? Né? Então tem que ter todo esse alinhamento, né? Sim. Será que você está preparada para receber essa bênção de Deus? Então eu falo assim, e das mulheres viverem isso por completo, né? A gente teve... E a nossa igreja é o nosso pós. A sua igreja é o seu pós. É você, depois que subiu a montanha com seu esposo, chegar para o pastor e falar assim, ministra no nosso coração. Porque ele viu que, você citou que você abriu, né? Que ele precisava ter mais tempo com o filho. Sim. Eu percebi que eu precisava falar menos. Então ministra no meu coração. E pastor, nós queremos batizar, nós queremos assumir um compromisso, porque não adianta ficar criando coisas, né? Depois dos legendários vem o legendário nível 2, 3, 4, 5. Até porque o legendário, ele é uma proposta, mas é a igreja que transforma o ser humano. Porque é a igreja que é o que Jesus estabeleceu. Todas as outras ferramentas são ferramentas e a igreja do Senhor é o ajuntamento perfeito. Como a família é o ajuntamento perfeito. Então, o pós os legendários, ele tem que acabar na igreja. Porque é ali que você vai conviver com as suas amigas, é ali que você vai ter que comunhão. servir, é ali que você vai colocar seus filhos para receber, é ali que você vai ministrar na vida dos outros filhos, é ali que você vai ter alguém acessando teu coração e corrigindo teu coração. Então, os legendários, ele é incrível. Ele é uma ferramenta que vê o que tem começo, meio e fim. É incrível, mas a igreja é o que o fim é só quando Jesus voltar, porque a igreja ela sempre vai permanecer. Então é naquele lugar que é o meu lugar perfeito para crescer, para melhorar meu casamento, para educar os meus filhos, para poder até meus filhos, às vezes eu falo, toda vez quando no final do culto eu preciso atender as pessoas, eu e o Thiago, né? E aí eu já começo a falar com eles, cuidado, não vai com fulano. Aí um dia meu filho era bem novinho, ele falou assim, mãe, mas é a igreja. Eu falei, mas não é o céu. Não é o céu, meu filho. Ali tem pessoas que eu acredito, porque também se você começar a parar de acreditar na santidade que os outros carregam, você não acredita nem em você. Eu acredito na santidade que muitos carregam ali, na minha igreja, na sua igreja, na nossa igreja, que é o reino invisível. Mas ele existe ali que o próprio Cristo falou que existiria o joio crescendo junto com o trigo. Então tome cuidado, não vai no banheiro, não vai isso, não sai de perto da minha visão, porque se você sair eu já vou desgovernar a minha atenção ali. Então eu acredito que a igreja não é o céu. Eu acredito que ali é um lugar de pessoas que nos ferem, mas ali é o único lugar de pessoas que nos curam também. Então ali nós vamos, e também, até porque eu estou lá também ferindo outras pessoas, né? Então ali o Senhor vai ter misericórdia comigo, misericórdia com você, vai nos conectar, e como o ferro afia ali, a gente vai se afiar e nós vamos ficar igualzinho Jesus. Amém. Que é o padrão perfeito. Pastora, pra gente chegar aqui no final, tem uma pergunta que eu faço em todo o episódio, que é: o que Deus tem ministrado no seu coração nesse tempo? O que Deus tem colocado nesse tempo no seu coração? Se você puder compartilhar com a gente, deixar uma mensagem para essas pessoas que vão nos assistir,
Então, assim, como igreja, eu cuido de todo mundo, né? Mas esse ano, Deus falou muito ao meu coração sobre mulheres. Muito mesmo, que seria um ano, assim, que eu ia me gastar, sabe? Para cuidar de mulheres, para poder envolver. Eu tenho alguns projetos que é a comunidade discípulas no meu Instagram, que eu convido mulheres para entrar e a gente lê a Bíblia juntas de 6 em 6 meses. Tem o Clube das Mães agora. A gente tem algumas coisas lá na nossa igreja que trabalha muito esse universo feminino, porque Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso, porque Deus tem feito isso comigo. É um momento que o ano passado foi um momento que Deus não deixou eu muito falar em público. Eu continuei trabalhando, mas eu falava muito pouco. Eu preguei muito pouco, eu fazia muito pouco. E eu comecei esse ano falando, porque o Senhor falou isso pra mim, que seria um ano que agora eu precisava, porque o ano passado Deus trabalhou muito no meu coração, no meu entendimento. Deus falava muito isso: eu quero que você esteja comigo no secreto. Foi um ano que hoje eu tô construindo isso mais, né? Mas foi um ano que eu busquei muito a Deus, que eu jejuava, que eu orava, que eu chorava, que eu me lavava, que eu tava ali. Então eu tava pouco... embora na minha igreja eu preciso fazer isso, mas eu estava mais vivendo esse ambiente de igreja e não falando. E Deus falou assim: eu quero que você fale, e me deu essa voz para mulheres, porque eu entendi, sabe, sobre esse lugar da mulher que quer viver no Senhor, que quer crescer, que quer amadurecer, que é o secreto, que é a nossa vida com Jesus. E o que eu tenho para falar é: você tem livre acesso no Pai, você não precisa que ninguém te leve para esse lugar. Então, agora, nesse exato momento, fale com Jesus, conte para Ele o que você está sentindo, conte para Ele onde está a sua dor, conte para Ele a sua necessidade, que Ele está te ouvindo. E outra coisa, não é você que está indo em direção de Deus. No momento que você ouve uma palavra dessa e você para, é porque Jesus já foi o seu encontro. Não existe passos que nós vamos dar que Jesus já não deu primeiro a nossa direção. Então, o incrível de buscar a Deus não é que eu estou indo buscar, é porque Ele já está buscando meu coração por mais intensidade espiritual, por mais busca, porque a gente não consegue buscar a Deus se Ele não vir primeiro. Então Ele já está ali no poço te esperando, sabe? Só para ouvir os ensinamentos dele, só para entender o que Deus está falando, porque vai ser a sua maior jornada. E aquela mulher samaritana, quando ela ouve a mensagem que é Jesus e ela entende que Jesus era o Salvador, ela muda uma cidade inteira, porque antes ela era reprimida, ela era abandonada, ela era afastada. Mas quando ela recebe a mensagem, a Bíblia diz que ela traz multidões para ouvir Jesus, porque uma mulher restaurada, ela alcança multidões. E no decorrer da nossa vida, Deus ele vai nos parar para nos curar. Deus ele vai parar para nos ensinar. Mas todas as vezes, quando essa mensagem vibrar na nossa alma, a gente vai transformar nossa família. Nós vamos atrair outras pessoas, como você mesmo testemunhou, para ouvir a mensagem de Jesus. Então, vá. Ele está lá no poço te esperando. Ele vai apresentar seu pecado, ele vai apresentar sua condição, mas Jesus ele vai ferir o teu coração para curar a tua alma. Amém. Ele vai ferir o pecado que há em você para trazer santificação. E então a alegria é certa, porque a maior alegria não é sair para talvez... Jesus confronta ela dizendo: olha, você tem vários homens e nenhum é seu. Ela não saiu ali para encontrar um homem, ela saiu ali para fazer com que outros encontrassem Jesus. Então, nesse sentido, você vai fazer com que tudo que Deus colocar nas tuas mãos encontre Jesus através de você. Amém. Só permaneça nesse lugar depois que você entrar. E aí você vai ter a maior experiência da jornada humana, que é conhecer a Deus e poder compartilhar esse amor com o próximo. Amém, amém, gente. Que momento precioso, né, amém, que tivemos aqui. Tanta experiência aqui, tanta sabedoria. Eu tenho certeza que... Saiba que a minha vida foi ministrada através de tudo que você falou aqui. Eu falo, Deus me deu um presente que foi ser a host desse podcast, porque cada dia eu aprendo mais e mais e mais com as pessoas que vêm aqui. Queria falar pra vocês, sigam a pastora Kézia, que tem livro. Sim. Comecei a ler seu livro, hein? Já Sim. estou, assim, maravilhoso. Amém. Então, sigam ela para acompanhar todo esse programa que tem aí disponível. E já quero te agradecer de todo o coração por você estar Amém. Aqui com a gente hoje. Mais uma vez, obrigada pelo seu coração disponível. Sabe? Obrigada por você estar aqui, pelo seu sim. E eu oro para que Deus venha cada dia mais abençoar o seu ministério, que você venha cuidar de mulheres cada vez mais, que a sua vida seja um verdadeiro instrumento dos céus aqui nessa terra. Saiba que você Amém. É muito Recebo. Preciosa
E eu oro para que Deus venha multiplicar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Eu Gente, eu peço para você que assistiu até aqui, se fez sentido na sua vida esse episódio, que você encaminhe para mais mulheres, para que mais vidas sejam alcançadas para Jesus, para que mais pessoas venham ser edificadas com a palavra de Deus. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima. Fiquem com Deus.